Olá, estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2019, fazendo uma reflexão de como foi esse ano, como é que a gente pode continuar com o nosso desafio e a nossa meta, a nossa tarefa, nossa missão de ajudar pessoas a se livrarem de suas dores, seja elas nas tendinite, na coluna, enfim, as dores crônicas de uma maneira geral. Como é que a gente pode ajudar as pessoas com as limitações de movimento, pessoas que por algum motivo, por algum desafio na vida, elas têm, por uma questão neurológica ou articular, muscular, elas têm dificuldade de se movimentar. E também ajudar pessoas dentro do aspecto do estresse, da ansiedade, daquelas perturbações que são invisíveis para muitas pessoas. E, então, gostaria de estar respondendo algumas perguntas para a gente poder estar tocando bem o ano, né? Vamos lá, então? Primeira pergunta. Qual o seu maior desafio em 2020 para cumprir estas tarefas? Eu sinto que o maior desafio é o esclarecimento. Trazer clareza para as pessoas que elas podem fazer algo de diferente. Fazer algo de diferente que inclua o corpo delas. E muitas vezes a gente esquece, ou não sabemos mesmo, que a gente pode ter uma relação diferente com o nosso corpo por meio das atividades, para a gente não precisar, por exemplo, tomar remédio. E se eu consigo mudar as características do meu corpo, aquelas características que geraram dores, geraram limitação de movimentos, ou mesmo se é uma questão circunstancial, uma questão neurológica, que aparentemente não tem nada que fazer, eu digo que a gente sempre tem algo a fazer com o nosso corpo. Eu posso melhorar a minha condição respiratória e com isso também melhorar essas condições da vitalidade, que traz uma mudança mais objetiva na minha vida. Como que o trabalho corporal pode ajudar uma pessoa que está sob estresse ou com muita ansiedade? Essa é uma excelente pergunta, por quê? Normalmente, quando nós estamos com qualquer perturbação na mente, nos pensamentos ou nas emoções, que é a manifestação física, né, dos pensamentos da nossa mente, é a gente ficar preso na própria mente, ficar preso nos próprios pensamentos, ficar preso nos próprios sentimentos e ficar nesse lugar, ou recorrer a medicamentos, ou recorrer a coisas que faz a pessoa andar em círculo e não sair do lugar. O que eu penso em relação a isso? Que a gente pode, primeiro passo, é trazer energia para a vida, trazer vitalidade para a vida, trazer uma outra concepção, que primeira delas é sair da mente. Então, por exemplo, se eu faço exercício físico, se eu corro, por exemplo, eu estou produzindo, o meu organismo está produzindo uma química, uma endorfina, por exemplo, e isso vai me ajudar a contrapor com aquela questão que está me perturbando. Se eu consigo fazer alguma atividade com o meu corpo que produz também uma química que me acalma, a minha referência em relação a isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, vai mudar. Não estou dizendo que todos os problemas giram em cima do corpo. Estou dizendo que a gente pode utilizar do corpo para a gente poder começar o enfrentamento. O enfrentamento muitas vezes é mudar muitas coisas na vida, reorganizar a vida, mudar hábitos. Mas a gente pode começar com coisas que são mais visíveis, que tem um aspecto mais fácil. E o primeiro deles eu acho que é sair da mente aí para o corpo. Em relação às dores físicas, qual a solução sob a ótica do trabalho corporal? Então, um grande desafio meu é divulgar bastante um programa que eu tenho, que é voltado às pessoas com tendinites na mão, punho, cotovelo. Tem um programa para isso, um programa que eu tenho total confiança. Ele nasceu com base na minha experiência, com base nos resultados das pessoas. E eu posso dizer que os resultados se deram a partir da alteração das configurações anatômicas do corpo.
E são movimentos que a gente faz que, em primeiro momento, a gente não atua diretamente na dor. Tanto é que é uma coisa que a gente pode ajudar de uma maneira mais geral, que as pessoas vão reorganizando o seu corpo, não a partir daquele ponto dolorido, mas a partir de outros movimentos. Por exemplo, só de eu fazer esse movimento circular com a minha mão, eu estou combinando 4 movimentos: flexão, extensão, abdução e adução. Quando eu faço a abdução e adução, eu libero os flexores e os extensores do meu antebraço. Isso vai soltar aqui no meu cotovelo. E do meu cotovelo, se eu faço, vai liberar meu ombro. E do ombro eu posso vir, ombro, cotovelo, punho e mão. Eu posso ir mudando essas configurações do meu corpo de uma maneira assim muito direta e indireta ao mesmo tempo. E aí as pessoas vão mudando essas configurações, e aí vai reorganizando, vai tendo alívio das dores, vai desinflamando, melhora a circulação do local, troca os fluidos velhos, aqueles fluidos que ficam presos, retidos por conta de um processo inflamatório, por outro, novo. E aí a pessoa vai tendo a vida normal. Agora, o que é mais importante dentro desse aspecto do trabalho corporal, em relação às dores crônicas, na conscientização do uso do corpo, de como ela pode mudar esse aspecto, de como ela pode alterar essa maneira do corpo funcionar, que foi essa maneira que gerou aquela situação anatômica que fez gerar aquela dor. Então é isso. Qual sua experiência com as doenças que geram limitação de movimento? Então, na verdade, eu comecei nesse trabalho, que é o trabalho que eu estou me referindo aqui, o método Meyer-Schneider, né, Self-Healing, trabalhando com pessoas com uma doença muito grave que acomete os músculos, que é a distrofia muscular progressiva. Esse trabalho, Self-Healing, que significa autocura, nasceu por meio do trabalho que o Meyer-Schneider fez com ele próprio, de 5 tentativas de cirurgia de uma remoção de uma catarata. Ele conseguiu, não teve êxito e ganhou um atestado de cego. Não se conformou, começou a fazer trabalhos com o corpo dele, com os olhos, depois incluiu o corpo. E aí, durante esse processo, ele foi ajudando outras pessoas. E uma população que ele ajudou muito foi os portadores de distrofia muscular. E eu acredito que ele conseguiu esse êxito pelo fato dele ter tido uma sensibilidade muito aguçada nas mãos, que ele foi alfabetizado em braille, e ele tocava as pessoas com distrofia muscular, e ele sabia, por meio de um toque muito específico, uma massagem, que a gente chama de massagem regenerativa dos tecidos, que ele faz com essas pessoas, e essas pessoas conseguem ganhar tonicidade, tônus, força no músculo. E o Meir, inclusive, ganhou um título de PhD nos Estados Unidos, por conta do resultado que ele teve com essa população. Aí, isso eu comecei lá na Universidade Federal de São Carlos, atendendo os pacientes, e hoje eu sei que não tem nada melhor para essa população do que isso. Agora, tem outras pessoas que eu já atendi com muito êxito, pessoas com Parkinson, pessoas com esclerose múltipla, que são doenças neurológicas, pessoas com artrite reumatoide, pessoas com artrose, pessoas com tendinite, né? E são doenças que também afetam a mobilidade delas, né? Em alguns casos desses, também vem a dor acompanhada. Então, nosso trabalho muitas vezes é mudar o corpo e mudar o registro do movimento que a gente tem no nosso cérebro em relação àquele movimento. Então, trazer novidades para o cérebro, com movimentos novos, diferentes, para poder reconfigurar esses padrões. Então, o nosso trabalho, ele basicamente trabalha em cima dos padrões. Existe um padrão que gera um desconforto, tanto na mente, como nas emoções, como no físico, e a gente tem que mudar esse padrão. E a gente utiliza o corpo para mudar esse padrão. E como será o seu ano de 2020? Então, 2020 vai ser um ano que eu espero colocar bastante energia para a gente difundir, como eu falei no início desse vídeo, trazer esclarecimento sobre as possibilidades desse trabalho. E o que eu estou planejando para isso? Estou planejando, primeiro, concluir meu livro,
que é um livro específico para toques terapêuticos, que na verdade já está há 4 anos pronto, mas por conta dessas dificuldades das editoras, aí, a relação no país, né, com esse mercado editorial, foi atrasando, mas decidi que de 2020 não passa. Eu quero entregar esse livro como contribuição lá para a escola do Meir Schneider. Quero dar pelo menos umas 2 ou 3 turmas do curso de formação do método Self-Healing, que é um trabalho para quem quer se aprofundar em como melhorar essas condições da anatomia e da fisiologia do corpo pela ótica do sentir. E também eu quero divulgar mais os meus treinamentos que eu tenho na internet. Um deles é o Caminhos para uma Tendinite Sem Dor. Um outro trabalho que eu fiz pensando nas donas de casas, empregadas domésticas e trabalhadores do lar de uma maneira geral, de como ter as suas atividades físicas de uma maneira mais saudável, sem que aquelas atividades gerem contrações musculares que vai gerar um problema futuro, com acúmulo de atividades, sem o devido relaxamento para cada tipo de atividade doméstica. Então, é um programa que se chama Trabalhadora do Lar Inteligente, movimentos para trabalhar sem dor e com disposição. Quero divulgar mais esse trabalho. Então, quero divulgar o Caminhos para uma Tendinite Sem Dor, e quero focar também em outro curso online que eu tenho, que é o Conquiste a Calma pela Respiração. É um curso muito pequeno, que é uma introdução num trabalho maior, que se chama Jornada da Produtividade Corporal, e esse eu também quero começar a fazer de uma maneira presencial para algumas pessoas. Tá bom? Então, o ano de 2020 está vindo com tudo. Agradeço a sua participação, o seu apoio, pessoas que estão ligadas no meu trabalho, as pessoas que incentivam o meu trabalho e que me ajudam a divulgá-los. E eu, enfim, te agradeço se você estiver continuando nos apoiando, divulgando nossos contatos nas redes sociais que estão aqui, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? E meu site, que é o www.corpoproativo.com.br. Então é isso, minha gente. Um forte abraço e vamos nos encontrar algumas vezes durante esse ano com as nossas campanhas de divulgação para as pessoas terem um corpo mais proativo, mais saudável, mais feliz, mais pleno, com mais energia e com mais saúde de uma maneira natural. Receba um forte abraço e até breve.